depois de tantos anos. Eu já passei por isso, falando, me divertindo não com a situação, Claro. mas com questões que envolveram tudo aquilo dentro da cabine, gente tentando brincar comigo, tentando descontrair e tudo mais. Mas foi difícil, cara. E eu queria fazer. Sim. Você Eu queria disse que eu prestar essa não tinha homenagem. condições. Eu falei, eu não tenho condições. Mas quando me pressionaram no bom sentido, Sim. faz, eu falei, pô, eu vou fazer. E eu não tinha certeza. Pra E eu fazer não uma conseguia. homenagem pra Mas ele, isso eu acho né? que foi o Não mais conseguia. legal, porque você foi 100% sincero. Você Foi muito tentou natural. fazer. E E daí, assim, só pra então a gente deixar esse momento chato pra você e você poder se recuperar, por que que a gente trouxe isso aqui, né? Nós, apesar de palpiteiros, antes disso somos médicos, né? E a gente tá buscando trazer agora um conteúdo por semana de um tema médico. ainda bem que eu tenho um cardiologista aqui do meu lado. Tô aqui, tô aqui. A ideia é justamente isso, porque assim, pra quem não sabe, o Luciano do Vale, ele teve um infarto, ele faleceu em decorrência desse infarto, e ele teve uma característica que eu, como ortopedista, não vou desenvolver muito tema, mas o nosso cardio vai falar, que foi um sintoma muito pouco comum para quem está tendo um infarto. Ele começou com uma dor nas costas muito forte por muito tempo e só isso de sintoma. Quando foi ver que era o infarto, já tinha piorado muito. Então, E já estava dentro do avião. sim. Produção, pode colocar a primeira imagem na tela do nosso primeiro momento mais médico, menos bola, que a gente vai trazer agora o nosso cardiologista do grupo falar um pouco para a população, para você que está assistindo, entender o que é o infarto, como isso aqui não vai ser uma aula de medicina, não vai ficar chato, fica tranquilo, vai ser legal. Barriga, brilha. Não, vamos fazer de forma bem tranquila, para todo mundo conseguir entender. Não é uma aula de medicina, né? Só para a gente entender. O infarto é um bloqueio do fluxo sanguíneo que vai perfundir o músculo cardíaco. Então a gente tem uma obstrução causada por uma placa de gordura que não deixa o sangue chegar no músculo cardíaco que precisa ser nutrido por esse sangue. Isso leva à morte tecidual, a gente perde músculo, e aí já começa a importância da gente entender o que a gente está sentindo e fazer o diagnóstico logo, porque quanto mais tempo a gente fica com esse vaso sanguíneo obstruído, mais músculo a gente perde. Então, no infarto, tempo é menos músculo. Então a gente precisa buscar rápido o auxílio médico, o atendimento, para conseguir reverter, porque ainda no começo do quadro é reversível, a gente consegue ter bons resultados. É interessante a gente falar também sobre o quadro clínico do infarto, porque a gente cresce aprendendo, tanto pelos nossos familiares, quanto por tudo aquilo que a gente vê em jornal, revista, televisão, que o infarto é sinônimo de dor torácica. E dor no braço esquerdo, né? Dor no braço esquerdo e aquele sinal clássico, é o sinal de Levine, que é o cara com aquela dor opressiva no peito, que ele chega a apertar o peito, ele aponta para o peito. Só que isso, às vezes, está presente só em 40% dos casos. Então, você tem muitos casos de infarto que o paciente não tem essa dor lancinante no peito. Ele vai ter outros sintomas. Aí a gente pode já passar para os próximos slides. Mas em termos gerais, o paciente pode ter... Passa o próximo aí. Passa o próximo Passou, boa. Então, sinais de alerta, né? Coisas que podem ser encontradas no infarto sem ser apenas a dor no peito. Suor frio, aquela sensação de pânico. Tem pessoas que falam de uma sensação iminente de morte, que dá uma opressão no Uma peito. agonia, né? Tem muita gente que fala, eu sinto como se tivesse um caminhão, uma tonelada em cima do meu peito, oprimindo meu peito. Dor no braço, tontura, e aí vem outras coisas mais inespecíficas, né? Tem paciente que fala que tem dor nas costas, como foi o caso do Luciano do Vale. Tem paciente que fala que tem dor no estômago, dor abdominal, e às vezes esse sintoma não tem nada a ver. E a gente tem alguns casos mais típicos, por exemplo, a mulher diabética, ela tem um infarto sem sentir nada. Ela pode ter um infarto e sentir um mal-estar. Falar, tô sentindo um negócio estranho aqui. Não avisa. Ela não consegue nem saber o que ela tá sentindo e é um infarto. E você vê um sintoma inespecífico, como o do Luciano, e ele falando pra você que ele tava bem, que ele tava super tranquilo. O personal Jamais trainer. passou pela cabeça dele isso. Exato. O cara tava performando, trabalhando, treinando. Você não vai imaginar que ele tá infartado, né? Fatores de risco para infarto. Colesterol alto. Então a gente tem que tomar sempre cuidado. Fazer exames periódicos para saber como é que estão os nossos níveis de colesterol e cuidar daquilo que a gente come, né? Diabetes é um fator de risco, hipertensão é um fator de risco não só para infarto, para um monte de coisa, a gente precisa cuidar da nossa pressão. Tabagismo é um fator de risco.
Sedentarismo, a gente precisa fazer atividade física, não tem jeito. Tem um médico do esporte, amigo meu, que fala, não precisa fazer atividade física todo dia, só nos dias que você come, né? Precisa fazer atividade física. Quando estiver respirando. Respirou, tem que fazer atividade física. E só antes de você, pra eu completar essa tabelinha que não tem, e pra eu ser cancelado, obesidade entra aí também. Obesidade entra, sem dúvida. E estresse. Você que tem aquela vida que você acha... eu tenho essa minha vida de empresário, de executivo, da Faria Lima, eu acordo às 5, eu vou treinar, eu trabalho o dia inteiro, eu não almoço, eu como um pão e uma Coca-Cola na hora do almoço porque eu tenho que performar, fazer número, tô com o telefone ligado o dia inteiro, final de semana eu atendo cliente porque eu tô sempre presente. Cara... 90% dos seus amigos médicos são assim. É isso, você tem que dar uma brecada, você tem que saber o momento de dar uma desacelerada, de curtir a sua família, de respirar fundo e de acalmar. Seu corpo precisa disso. Essa descarga constante de catecolaminas vai te matar. Então você precisa ter um momento de desestressar, de ter seu hobby, de curtir sua família. É tão importante quanto cuidar da dieta e quanto não fazer os outros fatores de risco. Vai assistir o jogo do seu time. Mais ou menos. Depende do time. E depende do jogo também. Se tiver bem. Imagina o tanto de santista que não deve estar morrendo, cara. Eu já vi um infartado no estádio, tá? Depois eu posso contar, no jogo da Portuguesa, e não era a Portuguesa mas é perdendo. mais fácil, né? Era a Portuguesa ganhando do Guarani de 5-0 no Feliz. quinto gol. No quinto gol, o corpo não sabia nem lidar com 5 gols da Portuguesa. Juninho Botelho, já. Imagina, foi o Denner. Podemos passar o Não, a próximo. Portuguesa meteu 7 no São Paulo, não dá pra esquecer isso aí. Aqui eu acho que é o slide mais importante, que é a gente saber assim, o que fazer se a gente achar que está infartando em casa, ou se a gente estiver com algum amigo infartando na nossa frente, ou se a gente não souber o que está acontecendo com a gente. Estou passando mal. Se você imaginou que pode ser um infarto, você já tem que tomar essas medidas. Primeira coisa, chamar o SAMU, chamar ajuda. Antes de qualquer coisa. Antes de É sempre qualquer bom coisa. deixar bem... E se você não tiver telefone, se você puder avisar alguém, você avisa. Se você estiver num prédio, você pega o interfone e avisa o porteiro, avisa o zelador, avisa a pessoa que trabalha na sua casa, ou liga para alguém e fala, eu tô passando mal, preciso de ajuda, porque a corrente precisa começar a andar. Se você não pedir ajuda, nada acontece. Porque se você sozinho... Se você acha que você tem alguma noção de primeiros socorros e vai ajudar, primeiro que você já não tem noção de primeiros socorros, porque a primeira coisa é isso, você precisa chamar ajuda, porque você precisa levar o mais rápido possível essa pessoa para um centro que vai conseguir dar um atendimento de excelência para o que estiver acontecendo. Exato. Bom, a partir do momento que você tem qualquer suspeita, evita esforço físico. Volta o slide. Volta ao anterior, por favor. Aí. Afrouxe suas roupas, você precisa estar num lugar arejado, então você tem que ficar com menos roupa, você está de gravata, solta, tira a roupa pesada, abre a janela, respire com tranquilidade, de forma profunda e espere o socorro, tá? Se você estiver sozinho, principalmente. Se você está vendo alguém da sua família infartar e for perceber que o resgate vai demorar para chegar, se você não está conseguindo fazer o resgate, e você tiver como levar essa pessoa para o hospital, vale o esforço, porque tempo é músculo, tá? Então, você precisa levar essa pessoa para fazer o diagnóstico e receber o primeiro atendimento. Como é que ajuda uma pessoa infartada? Primeira coisa, chama o socorro, né? Você precisa chamar a ambulância, chamar o médico para desencadear a corrente de socorro para essa pessoa. Coloca a pessoa sentada, afrouxa a roupa, pede para a pessoa respirar fundo, tenta tranquilizar a pessoa, vai conversando com a pessoa. Conversar com a pessoa é um ótimo jeito de você monitorar como estão os sinais vitais e como está o nível de consciência. Se acontecer da pessoa ficar inconsciente, você pode fazer manobra de ressuscitação, mas isso é para quem sabe e para quem está seguro. Se você não tiver seguro, se você não tiver treinamento, se você achar que não é capaz, não tem problema. A sua parte é chamar o socorro, porque essa pessoa precisa chegar no hospital o quanto antes. Tempo é músculo. Era essa a mensagem, pessoal. Então é isso. Agradeço, Nivaldo, por você ter dado, apesar de ser um momento, como eu falei, delicado, mas eu tive que trazer isso porque foi algo que me marcou e a gente conseguiu abrir para um momento legal aqui do programa. Vamos trazer isso toda semana. Então, um momento, como deixar o pai da criança falar do nome. Mais doutor, menos bola. Então, semana que vem traremos outro tema, outro assunto com outro especialista que estiver aqui para debater.